Olá, tudo bem? Tenho uma palavra do céu para compartilhar contigo. Abra o seu coração e receba o que Deus preparou para você. Os 4 níveis de conhecimento. No livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, está escrito: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E também em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Em Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6, Jó disse a seguinte frase: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Em 2 Pedro 3,18 diz o seguinte: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os 4 níveis de conhecimento. Primeiro nível é quando conhecemos alguém apenas de ouvir falar a seu respeito. Esse é um conhecimento que chamamos de superficial. Nesse nível, formamos conceitos sobre a pessoa apenas em informações que chegam até nós a respeito da pessoa. O segundo nível de conhecimento nós chamamos de superficial a médio. É aquele nível que conhecemos alguém pelos seus escritos, pela sua história, pelos vídeos, pelas falas dessas pessoas. Nesse nível, passamos a ter sentimentos e também conceitos relacionados ao escritor, aquele que estamos vendo, ouvindo a seu respeito ou lendo a seu respeito. E muitos começam a adquirir algumas características semelhantes a essa pessoa. O terceiro nível de conhecimento chamamos de conhecimento médio. É aquele conhecimento que temos com alguém por convivência. Convivemos com pessoas na igreja, na escola, no trabalho, na família. Nesse nível é possível aumentar um pouco mais o conhecimento pessoal entre essas pessoas, desde que, primeiro, você queira conhecer melhor a pessoa. Segundo, a pessoa queira ser conhecida por você. Ela deixa-se conhecer. Se houver essas duas combinações, com certeza o nível de conhecimento será maior entre vocês. Haverá entre vocês mais diálogo, envolvimento, comprometimento, lealdade, caminharão mais juntas, etc. Porém, devemos saber pelo menos 2 coisas. Primeiro, sempre haverá limites impostos pelas pessoas e nunca haverá um conhecimento pleno, 100%. Segundo, você pode gostar ou não do que você vai conhecer na pessoa, e a pessoa vai conhecer em você. E o 4º nível de conhecimento chamamos de conhecimento profundo, intimidade. O que é conhecer alguém na intimidade? É viver juntos uma vida em comum. É conhecer no seu secreto o que os outros não conhecem. É conhecer suas virtudes e defeitos mais do que ninguém. É importante destacar que há 2 aspectos de intimidade: intimidade humana e intimidade divina, espiritual. Na intimidade humana, nunca haverá 100% de conhecimento, como nós já falamos, mesmo entre marido e mulher, pois somos limitados. Não conseguimos saber na profundidade
o que há no coração e na mente do outro. Às vezes, nós mesmos nem nos conhecemos bem. Em Jeremias 17, 9 ao 10 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Na intimidade divina, homem e Deus, sim, está tudo às claras, pelo menos para ele. Você conhece a Deus? Qual o seu nível de conhecimento de Deus? Será que você conhece apenas de ouvir falar? Superficial, um conhecimento raso. Muitas pessoas falam assim: eu conheço a história de Jesus. Mas não basta conhecer a história de Jesus, tem que conhecer o Jesus da história. Será que você conhece apenas através dos seus escritos? Superficial e raso ainda. Será que você o conhece apenas de convivência? Eu convivo com Jesus na igreja. É um conhecimento muito superficial ainda e médio. Ou você já foi além e tem o conhecimento na intimidade, no profundo com Ele? Há uma necessidade urgente de crescermos no conhecimento profundo de Deus através do relacionamento, comunhão e intimidade com Ele. Porém, isso só vai acontecer se houver a seguinte combinação: você tem que querer conhecê-lo e ele querer ser conhecido, deixar-se conhecer. Você tem que querer de verdade, desejar no fundo do teu coração conhecer melhor a Deus. Eu não sei talvez a sua resposta, mas a resposta de Deus eu já tenho. E Ele manda te dizer: sim, eu, o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, dos céus e da terra, eu quero ser conhecido por você. Eu quero ter um relacionamento íntimo com você. Glória a Deus. O objetivo principal de Jesus, ao morrer por nós lá na cruz do Calvário, foi nos reconciliar novamente com Deus. Nosso relacionamento com Deus estava quebrado. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 12 ao 16. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. A inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, aleluia, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Sabe, gente, pessoas estão procurando as bênçãos de Jesus, mas a maior bênção de Jesus conquistada por nós e para nós na cruz do Calvário foi o nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento que estava interrompido por conta dos nossos pecados. Jesus veio e pagou um alto preço para nos aproximar novamente de Deus. Essa foi a principal missão de Jesus na cruz do Calvário. Conforme o texto base de Oséias 6,3, o profeta nos desafia a conhecermos e prosseguirmos conhecendo ao Senhor. É bom lembrar que Deus é uma pessoa divina e que nós somos criados à sua imagem e semelhança. A semelhança não está apenas no formato, mas também nas características, no caráter, no sentimento, que não sejam pecaminosos. Por exemplo,
Deus se entristece, se alegra, chora, vibra. Ele tem ciúmes de mim, de você. Ele é um ser social, ele gosta de relacionar-se com as pessoas. Mais que isso, ele deseja que o conheçamos e o conheçamos na intimidade. Como conhecer a Deus na intimidade? É um processo. Tudo começa pelo primeiro e segundo nível, que chamamos de níveis superficiais, raso. É quando ouvimos e lemos a seu respeito. Isso gera fé em nosso coração e o aceitamos como nosso único e verdadeiro Deus. Agora seguimos para o próximo nível, que é o nível médio, o da convivência. É bom esse nível, mas não podemos nos acomodar ou se conformar nesse nível. Temos que seguir para o próximo, que é o clímax de um relacionamento na intimidade. Entenda, todos os níveis são necessários. Não dá para chegar no quarto sem antes passar pelos 3 primeiros. Ninguém se torna íntimo de ninguém da noite para o dia, muito menos de Deus. Na verdade, é um relacionamento contínuo e crescente em profundidade na intimidade. Preciso continuar ouvindo, lendo, estudando a respeito de Deus, convivendo com Ele, mas indo na intimidade com Ele. Essa intimidade só acontece no secreto. Prestem bem atenção, intimidade com Deus é no secreto, não é no público. Intimidade profunda não se pratica em público. Só os resultados da intimidade se tornam públicos. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 está registrado uma fala de Jesus dizendo que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que nos vê no secreto. E o Pai que nos vê no secreto nos recompensará em público. As palavras conheceu, entrou, são expressões bíblicas usadas quando o homem tinha o ato sexual com uma mulher que ele ainda não havia estado antes. Só há conhecimento profundo com intimidade. A expressão entrar dá um entendimento de junção, unidade, inserção, mistura. Um só. Usamos muito a expressão entrar na presença de Deus, quando na verdade não é para estarmos entrando na presença dele, e sim vivermos na presença dele. Só precisa entrar quem saiu. Jesus disse que ele e o Pai vêm até os que o amam e obedecem à sua palavra e farão nele morada. Está registrado em João 14, 23. Em Efésios 2, 22, diz que somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Em 1 Coríntios 3,16 diz que somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Não pode haver separação entre nós e o Espírito Santo. Ele não veio só para uma visita, ele veio para morar. Ele não pode ficar entrando em nós, ele precisa permanecer e nunca mais sair. Esse entrar é o momento da oração secreta. Um casal se torna uma só carne. Eles são um aos olhos de Deus. Mesmo estando distante um do outro, eles estão unidos pelo amor e votos do casamento. Eles se pertencem. Um está inserido no outro. Quando acontece o ato sexual, é um momento de profunda intimidade. E é dessa intimidade que nascem os frutos. Glória a Deus.
O que acontece quando nos tornamos mais íntimos e conhecedores de Deus? Pelo menos 10 coisas acontecem. Primeiro, nossas imperfeições serão expostas a Ele, conforme Jó 42:6. A perfeição dele será exposta a nós, o amaremos mais. Segundo, sim, a perfeição dele será exposta a nós. Terceiro, o amaremos mais. Quarto, nos sentiremos mais amados e valorizados. Quinto, nossa confiança se tornará mais intensa nele. Superaremos os medos e incertezas. Seremos mais corajosos, animados e fortes. Seremos frutíferos. É o sexto. Sétimo, nossa alma será curada e viveremos em um nível de resistência incrível. Oitavo, seremos gradativamente transformados conforme a sua natureza. Nono, nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações estarão mais alinhados à vontade dele. Décimo, a cobertura espiritual dele sobre nós será mais intensa. Aleluia! O profeta nos desafia não apenas conhecer a Deus por um momento, por um tempo, por uma fase, mas prosseguirmos no conhecimento. Muitos vivem de momentos ou fases de intensidade e glória e não dão prosseguimento, continuidade no relacionamento íntimo com Deus. Por isso não desfrutam de um conhecimento mais profundo de Deus. E quando isso acontece, a pessoa vive um cristianismo instável e medíocre. Até quando precisamos prosseguir conhecendo a Deus? Até a sua morte ou arrebatamento. Todo conhecimento que obtermos de Deus aqui nessa vida, nesse mundo, ainda não será conhecimento em sua plenitude. Em 1 Coríntios 13:12 diz o seguinte: porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou conhecido. Esse texto está falando do conhecimento que temos de Deus no plano físico, que é um conhecimento limitado, e no plano espiritual, eternidade, conhecimento pleno de Deus. Deus te abençoe. Fica no seu coração esta palavra. Pratique-a. Viva a sua vida de relacionamento íntimo com Deus. E você verá, sentirá o quanto Ele te ama e Ele tem desejado estar contigo. Deus que te abençoe. Fique na paz.